Olá, Rê, como você Ei, está? Ei, boa noite, que delícia. Vamos embora falar de planejamento e organização. Aliás, é uma das coisas que eu mais gosto de falar. E olha que eu não sou das pessoas mais Organizado. organizadas, não. Bora lá. Como Bora lá. gerenciar o tempo? Meu nome é Simone Miranda Eu sou a Renata Borja, e este é o canal do do Quarteto Quarteto Psi. Psi. Como gerenciar o tempo? Rê, se você digitar na internet como gerenciar o seu tempo, vai aparecer um tanto de coisa te ensinando a ser mais produtivo. Mas a realidade é como gerar o tempo, gerenciar o tempo, não é fácil encontrar. Pois é, né? Eu acho tão interessante isso. Sim, vou te mostrar aqui uma coisa, deixa eu pegar aqui, né? Porque você sabe, né? Eu tenho um TDAH, né? Então, gente com TDAH tem um pouco mais de Toda dificuldade trabalhada na estratégia, né? nessa questão de gerenciamento, né? De tempo. Às vezes vai fazendo a coisa, na hora que viu, o tempo já foi, já passou e a coisa já andou, né? Aliás, isso é um dos problemas que eu tenho, às vezes, dentro de consultório, tem relação um pouco com isso, que eu tenho hiperfoco. Então, eu tenho hiperfoco no paciente, eu vou embora e eu esqueço do tempo. E quando eu Uhum. olho, já foi. Esse é o pior para mim. É a pior parte, que é o que eu tenho mais dificuldade de gerenciar, é esse tempo dentro do consultório especificamente, porque eu Uhum. realmente eu faço um hiperfoco no paciente e pronto, aí eu desconecto. E às vezes eu vejo, assim, eu atraso 20 minutos, meia hora, na hora que eu vi, eu já estou 20 minutos atrasada. Falei, não, não é possível. Então, assim, que às vezes eu fico sem olhar o relógio mesmo Uhum. Uhum. por um hiperfoco. Mas o que que acontece, né? Então, eu posso falar um pouco disso, porque assim, as pessoas podem falar assim muitas vezes, pois é, TDAH não consegue se organizar, TDAH não consegue ter planejamento. Eu não consigo ser assim. Eu não sou uma pessoa organizada. Eu não sou uma pessoa que planeja. Eu nunca consegui me planejar na vida. Eu nunca consegui me organizar na vida. Isso são coisas que a gente escuta sempre, né? Todo dia. Aham, aham. Eu acho que a nossa ideia aqui hoje é: será? Pois Será que é. ninguém pode conseguir ter mais planejado? Será que as pessoas não podem conseguir se organizar melhor? Será que porque você tem algumas dificuldades, e pode ser que você tenha dificuldades reais, você não pode criar estratégias para minimizá-las? Exatamente. Quando eu escuto falando isso, me vem isso, né? Assim, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema, eu não consigo. E aí é uma inundação, né? Do não tem jeito, não consigo, ao invés de eu tenho essa dificuldade. E justamente em função dessa dificuldade, talvez eu tenha que ter estratégias diferentes para poder conseguir alcançar os resultados que eu quero. Pronto. E aí a grande questão está relacionada ao quê? Ao desenvolvimento de estratégias. E aí você comentou do TDAH, né? O que que a gente sabe? É como se identifica que você não tem a função interna, você não tem a função interna, né? É uma alteração neurobiológica ali para poder conseguir se organizar. E se você não compreende isso de uma maneira funcional, racional e fala, olha, eu não tenho a função interna, beleza? Então o que que eu vou fazer? Eu vou criar isso externo, né? Porque Exato. quando você cria isso externo, você contempla assim as suas dificuldades e consegue manter os resultados. O problema é quando você identifica a questão e fica ali no eu não consigo, eu não dou conta, o TDAH, né, é difícil. E eu coloco muito isso, tá? E justamente porque você tem TDAH, sua rotina tem que ser diferente da maioria das pessoas. É um fato, né, Rê? É um fato. Por que que a gente trabalha com a agenda, por exemplo? Né? Para algumas pessoas, tá? É fácil lembrar do que aconteceu ontem. Mas é muito importante que a gente lembre, por exemplo, do que a gente vai fazer amanhã. Então, muitas pessoas usam a agenda por causa disso, que é um recurso externo, Aqui, eu externo, vou só né? mostrar rapidinho, né? Assim, que eu acho que é legal as pessoas verem. Isso aqui é um quadro
mensal que está dentro do Quadro Planner, né? Que é a agenda que eu criei. Isso daqui é o quadro mensal meu, no mês de fevereiro. Uhum. Então, né, aqui já tem. Aí você fala assim, mas por que você faz o quadro mensal? Porque no quadro mensal eu consigo ter uma visão geral e eu preciso da visão geral. Tem gente que não precisa dessa visão geral, Sim. dá conta de se organizar sem precisar desse quadro mensal. Eu, Renata, eu me organizo muito melhor no quadro mensal do que numa agenda diária. Que a agenda diária eu me perco nela. Eu me perco mais na agenda diária. Eu preciso ter uma visão do todo para eu poder determinar que horas e que dia que eu vou pôr determinada tarefa, que eu tenho uma dificuldade nisso. Então, quando eu olho É. o meu inteiro, o meu completo, isso aqui já me ajuda a criar essa outra coisa, que é o planejamento semanal. Então, as duas coisas que eu uso mais, por exemplo, dentro do Quadro Planner é o planejamento mensal e o planejamento semanal, né? E por que que eu uso isso muito? Porque isso me ajuda a fazer uma organização. Então, aí, por exemplo, como que eu vou fazendo a minha agenda mensal? Lá na clínica, a gente também tem a agenda das atividades da clínica, das coisas. Então, assim, vai ter um curso lá em casa, por exemplo, vai ter um curso no curso de formação. Eu estou fora de Belo Horizonte, vamos imaginar. Como é que Uhum. é? Aí o curso não acontece porque a Renata está fora de Belo Horizonte? Não, o curso acontece. Mas como que o curso acontece se as aulas estão lá em casa, no salão que a gente tem lá? Como que isso vai acontecer mesmo eu estando fora? Eu criei um planejamento para isso daí está dentro da organização da clínica. As meninas já têm os afazeres, as coisas que elas têm que fazer enquanto eu estou fora, e tudo acontece. Então, a coisa não depende de mim somente, o quadro continua acontecendo. Então, eu faço esse planejamento, ajuda muito. Por quê? Porque eu já sei até o final desse ano tudo que eu vou fazer. A tudo, Renata, não, não é tudo, mas eu já sei as coisas principais, as datas que eu vou dar curso, as datas Uhum. que eu Uhum. tenho curso, que eu vou fazer curso. Por quê? Porque na minha agenda anual está lá, os principais. Agora, Vi, olha o que que eu acho legal, né? Assim, as pessoas funcionam de forma diferente. E aí, estou aqui com o Cog Planner também. O que que eu acho legal no Cog Planner, assim? Você tem aí o recurso da forma como você colocou. Quando você tem, né, esse quadro que você mostrou aí, tipo, fevereiro, tá aqui, eu vejo, né? Então, você tem acesso a tudo que você vai fazer em fevereiro, beleza. E se você quiser detalhar essas informações, você também tem condição de detalhar essas informações, né? Porque muitas pessoas que têm dificuldade em organização, o que que eu percebo, tá? E eu acho que a agenda ajuda muito nesse sentido. Elas se confundem na hora de criar o recurso, entendeu? É como se É, fosse assim, é, eu tinha uma paciente que ela tinha, ela tem, né? Ela não tinha, ela tem TDAH, que era assim, ela tinha uma agenda enorme, com 1 milhão de post-it colorido, com várias divisórias, e ela ficava horas e horas alimentando a agenda que ela não conseguia nada, nada. Então, ela tinha ali uma ideia de que quanto mais ela organizasse a agenda, quanto mais ela detalhasse, quanto mais ela colocasse, mais as coisas, né, iam funcionar. E na realidade era o contrário. Preencher essa agenda era um peso para ela. E aí ela não conseguia alimentar e não conseguia seguir. Por quê? Era tanto detalhe, então de uma página puxava para outra, ele linkava com a outra, que é um diferencial que eu acho que a agenda tem de simplificar e facilitar as informações. Né? e eu Então, acho eu acho que as isso. pessoas têm que sair dessa ideia de que o complicado, o difícil, o muito elaborado é o melhor. O mais simples é o melhor. Quando você É, bate o olho, quando você tem acesso à sua rotina, é o que eu falei. Você tem possibilidade de detalhar aí, mas você não precisa fazer isso. Essa página que você mostrou aí é o quê? É o seu mês de fevereiro. É o seu mês de fevereiro. Pronto. Pronto. e olha só, é interessante, vou colocar de mim, por exemplo.
Porque eu falo assim, Renata, você tem que usar o Cog Planner, você tem que detalhar igual você falou aí, tudo minimamente, não. Tem gente que consegue fazer uma organização legal só com quadro mensal. Aham. Só com quadro mensal. Tem gente que não vai precisar do quadro mensal e vai precisar do quadro semanal. Renata, olha que interessante. Aquela semana que eu falei, que eu já falei aqui em outras lives, que eu tiro no mês, porque é a semana que eu uso para fazer outras tarefas, essa semana que eu tiro no mês, eu faço a agenda semanal dela. Aham. Por que eu faço a agenda semanal dela? Porque eu saio da rotina normal de atendimento. Então, por exemplo, o meu atendimento dentro do consultório, ele me tira horas no dia e eu já sei que horário que eu vou para o consultório na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E eu só no meu planejamento mensal, eu já coloco lá as coisas que eu tenho extra daqueles dias, se eu tiver, e dá. Cabe lá. Cabe lá. Uhum. Não tem problema. Por quê? Porque o meu atendimento ocupa uma parte muito grande do meu dia e esse atendimento eu não preciso especificar na minha agenda mental. Não preciso especificar que horas que eu vou atender quem, como é que vai ser e tal. Isso já está lá. Eu já sei que vou Uhum. atender de tal hora até tal hora. Então, Uhum. já tá estipulado, já está estruturado. Não preciso pôr isso no planejamento, tal hora até tal Uhum. hora toda. O que Uhum. às vezes eu vou pôr lá? Eu vou pôr lá as coisas extras que estão fora da minha rotina, que eu preciso me lembrar. Então, se eu ponho no quadro mensal as coisas extras, eu tenho menos chance de ter problema de esquecer. Porque, Uhum. e se eu ponho aquilo na minha frente, sabe onde que isso fica comigo? Isso daqui fica comigo. Eu arranco as páginas e ele fica comigo. Eu gosto e ponho num painel que eu tenho de cortiça na frente ali do meu escritório, lá em casa. Então, todo dia eu passo e olho lá. Então, aquilo Uhum. está fácil, de fácil acesso, de uma fácil visualização. Então, me ajuda a organizar melhor. E é interessante que eu falo assim, às vezes a pessoa fala, Renata, você pode tal dia, tal coisa. É tão interessante que eu já tenho a agenda na minha cabeça. Olha, Uhum. a agenda Uhum. já... mas se você já tem a agenda na sua cabeça, por que você precisa pôr ela na... Eu ponho ela no papel. Eu só tenho ela na minha cabeça porque ela está no papel. Se ela não Ao tivesse no papel, contrário, né? É o ela não estava na contrário. minha cabeça. Então, ela está na minha cabeça porque Agora, eu pus o papel. você colocou essa questão, né, do estabelecimento das tarefas. Tem um método que funciona bem, eu quero falar dele, em função até da proposta, que é o método Pomodoro. Só explicando aí, né, para o pessoal, funciona o seguinte: a gente define um horário para poder realizar uma determinada tarefa e pequenos tempos aí de intervalo. E por que que é interessante fazer isso? A Rê comentou sobre eu perco o foco, né? Então pensa bem. Imagina que eu começo aqui a escrever, desenvolver alguma coisa, ou sei lá, preciso dar um retorno de mensagens, alguma coisa nesse sentido. Então, o que que o método propõe, tá? Você vai fazer uma leitura, desenvolver um projeto, você vai marcar assim, vou fazer isso durante 20 minutinhos e vou tirar 5 minutinhos de descanso. Põe na E minha aí você cabeça. vai fazendo dessa forma e ajustando, mas que tenha esse tempo de descanso, por quê, tá? Imagina que eu estou aqui escrevendo, desenvolvendo um trabalho que demanda concentração. Aí eu lembro assim, eu tenho que responder uma mensagem. Aí eu paro tudo e vou responder mensagem. Aí quando eu vou responder mensagem, já que eu entrei no meu celular, eu acabo entrando em alguma outra coisa, natural. Não é só quem tem TDAH que faz isso, não. Natural, telefone de captura aí. Quando você volta, você já tem todo o tempo para retomar esse foco. Então, assim, o método Pomodoro, ele me deixa tranquila porque eu sei que eu estou aqui realizando a minha tarefa, mas daqui a pouco eu vou poder parar para poder fazer, por exemplo, responder a mensagem ou o e-mail que eu estou precisando. E eu acho muito necessário, gente, assim, estipular princípio e fim para cada tarefa. E aí eu falei de mensagens de celular, sabe o que eu faço? Eu sempre que eu termino os atendimentos, porque a gente costuma ficar com o telefone desligado o dia inteiro, né? Às vezes, eu consigo olhar o meu telefone entre uma sessão e outra, mas não é comum isso acontecer. Então, no final do dia, eu estou ali com 15 mensagens para poder retornar. Algumas mais simples, outras mais complexas. Eu marco tempo. Tipo,
eu vou tirar 10 minutinhos para responder essas 10 mensagens. Por quê, gente? Como eu mencionei, a gente acaba sendo capturado e tem um quê emocional aí no sentido de o que que eu vou responder? Será que eu escrevi certo? Será que foi da melhor forma? Não, né? Agora, você começa a pensar sobre uma série de coisas e acaba perdendo a objetividade. Então, quando eu coloco ali 10 minutinhos, eu me condiciono a faça o seu melhor agora e vamos lá. Né? Às vezes o jeitinho que eu Fica falei não ficou o livre, melhor, fica às vezes eu livre. respondi ali não foi do melhor jeito que eu gostaria, mas enfim, vamos ser objetivo, né? O que que Vamos vai ficar mudar livre? na minha vida quando eu ajo dessa forma, né? Eu acho legal isso, que é assim, vamos ficar livre. Vamos ficar É, livre, né? Às vezes eu falo para os pacientes, falo, fulano, peraí, vem cá. Às vezes, né, eles chegam muito perturbados no consultório, vem cá, vamos pensar aqui, né? O que está te incomodando mais? Aí eles vão falando. Então, vamos imaginar, como é que nós vamos fazer isso? Vamos ficar livre do que está incomodando primeiro. Fica livre, porque às vezes tem coisa que está incomodando, são coisas tão pequenininhas, tão sim. simples, tão rápidas de você fazer. Vai lá e faz aquilo logo. E fica livre daquele pensamento, fica livre daquele treino, não fica tendo que ficar toda hora pensando na mesma coisa. Eu já me peguei, tá? Eu já me peguei, assim, em momentos, principalmente quando eu estou mais cansada, porque é o momento que a gente está distraído, né? O foco atencional ali, de alguma forma, ele está meio que comprometido quando você está cansado. De ter tarefas, por exemplo, que eu realizaria com 2 minutinhos e eu ficar ali meia hora, sabe? Assim, tipo, eu tenho que fazer isso, peraí que eu vou fazer, eu já vou fazer, mas aí eu vou só beber uma água antes, aí eu vou só. Aí é o momento que eu dou conta e falo, não, para, resolve esse negócio agora, sabe? Usando a expressão que você colocou, tipo, fica livre disso. Então, assim, a gente tem que tentar, né? é, ter um foco, né, nesse sentido, assim, de resolver a tarefa o mais rápido possível e quando a gente marca tempo para início e fim, as coisas ficam mais fáceis, né? Então, adolescentes e assim, né, quanto tempo eles perdem às vezes com uma tarefa, né? Aquele adolescente que tem uma preocupação grande com o resultado, né? Tem aquela pega do perfeccionismo ali, né? Fica horas, horas. Ah, quanto tempo você demora para fazer tarefa de escola? 7 horas. Eu falo, gente, não é possível que essa escola tá dando tanta tarefa. Aí eu vou investigar, né? Dá uma sondada se seus colegas também ficam esse tempo fazendo essa tarefa. Pai, mãe, olha de pertinho, me conta ali o que está acontecendo, porque 7 horas fazendo uma tarefa de escola, o que é isso? Aí tem o horário da manhã, a aula é a parte da tarde, toda de tarefa, tem alguma coisa errada. Aí quando você vai ver, é esse padrão, né, de pensamento que o sujeito entra e acaba sendo pouco objetivo. Então, gerenciar o tempo, gente, demanda a gente colocar, né, fazer essa organização, como a gente está citando aqui, né, da forma mais simplificada possível, e estabelecer tempo, princípio e fim. Porque quando você não estabelece tempo para atividade para terminar, você acaba ficando. E é tão engraçado isso, Rê, porque assim, imagina que eu quero fazer alguma coisa legal, tá? Tipo, sei lá, combinei de sair com os meus filhos, né, com os meus amigos, à noite, 6 horas. Você acaba se cobrando ali, né, correr, para poder dar tempo de ir tranquilo, né? Ou você abre mão desse corre, né? Algumas pessoas relatam isso, tipo, nossa, eu fui para o compromisso que eu gosto muito frustrado porque eu não realizei, mas vamos por outro caminho, tá? Corri ali, agilizei, ou seja, é possível agilizar, né? Porque você tem um compromisso, então você se condicionou. Mas se você não tem esse compromisso, você vai ficando, né? Deixa eu só dar uma conferida, deixa eu dar só mais uma olhada, só mais um tempinho. E isso acaba comprometendo muito, tanto o desempenho quanto o humor das pessoas, não é? Eu vejo assim, a questão de organização, ela é complexa, né? Porque é isso que você colocou, assim. Vão ter várias outras coisas que vão acontecer no seu dia. Sabe uma coisa que eu acho que tem relação com essa frustração também, que você está Me colocando, fala. mas que eu acho que é importante a gente falar um pouco? Eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas têm um otimismo irrealista com relação ao tempo. Elas têm uma Ah, ideia verdade.
elas têm uma ideia de que elas têm mais tempo do que é o tempo, e que o tempo é maior do que na realidade ele é. Então, elas não têm uma visão realista do tempo específico. Então, assim, o tempo que eu gasto por uma determinada tarefa, eu tenho uma tendência, as pessoas têm uma tendência geral em subestimar esse tempo. Elas têm uma tendência em, eu acho que eu gasto menos tempo do que na realidade eu gasto. Uhum. Né? Então, assim, o subestimar o tempo vai gerar muita frustração, porque você, às vezes, vai colocar uma tarefa grande num tempo pequeno que você não vai conseguir cumprir. E aí Uhum. você vai se atrasar. E aí isso vai te gerar outro tipo de estresse. Então, a gente precisa ter um pouco dessa avaliação mais realista de quanto Realista. tempo eu gasto numa determinada tarefa para poder realmente colocar as coisas dentro da minha organização ali de tempo, de forma que eu não comprometa alguma outra coisa e não crie um outro problema para mim. Então, assim, E isso é um motivo de estresse constante das pessoas, porque olha só, tá? Vamos pensar num exemplo. Imagina aqui, estou no consultório, vou atender até meio-dia e preciso buscar meus filhos na escola meio-dia e 10, tá? E a escola fica a 20 minutos do consultório. Então, pensa bem, atenda até meio-dia. A possibilidade, tá, desse meio-dia virar meio-dia e 5 é muito grande, né? Meio-dia eu é, acabei. Se eu acabei meio-dia, porque é natural se atrasar 2, 3 minutinhos aí. Então, meio-dia e 5. Ou seja, você já vai sair dali, pensa bem, o pensamento, tá? Você tá ali atropelado, você tá ali correndo, aí se eu vou de carro, você já vai tenso no trânsito. Um sinal que fecha já gera uma irritabilidade muito grande. Por quê? Subestimou o tempo. Não dá tempo, gente. Não, não dá, não tem como. sim, isso que Não você tem como, falou, né? eu acho importante exatamente assim, esse exemplo que você deu, um exemplo até interessante, que eu vou falar da minha vida mesmo, assim, nesse ponto, porque eu atraso eventualmente no atendimento, e uma das coisas que eu faço é colocar, eu não ponho o paciente de hora em hora, eu vou colocando uns tempinhos, porque eu sei que eu faço esse modelo, para não gerar tanto desconforto em mim e tanto desconforto no paciente, para não ter Uhum. tanto. E não é só isso. Eu, por exemplo, eu evito marcar coisas para um tempo muito curto pós meu atendimento. Então, Aham. porque eu já sei dessas minhas dificuldades, eu já sei desse modelo. Então, eu tento evitar esse tipo de situação. Então, quando meus filhos eram pequenos, né, meu marido é funcionário público. Então, ele tem horário para entrar e tem horário para sair. Uhum. Eu, dentro do consultório, não necessariamente eu consigo sair naquele Sim. horário que eu gostaria de sair. Sim. Então, os modelos são diferentes, os trabalhos são diferentes. Então, o que eu procurava fazer? Eu procurava levar mais os meninos para a escola e ele buscar, porque era Uhum. mais fácil a gente coordenar esse tipo de tarefa nessa Dessa função, forma, né? desta forma. Então, era mais fácil a gente coordenar a tarefa assim. Então, poderia ser que não, poderia ser que ele não pudesse, aquele horário não dava certo com o horário dele, podia até ter outros tipos de problemas, eu ia ter que me ajustar. Mas se eu tivesse que me ajustar, eu ia ter que me ajustar ao seguinte: eu não posso sair a ponto de, nossa, eu terminei o atendimento, era a hora que eu já tinha que estar lá, que é o que você está falando. Não dava. Então, Uhum. eu teria que ter um prazo ali vamos dizer assim, de segurança que fosse. Então, eu trabalho com prazo de segurança. E a Aí, gente está o falando de que. uma diferença, assim, é uma diferença tão mínima, né, de combinados, no sentido de, gente, se eu vou, né, se eu preciso buscar meio-dia e 20, eu preciso sair do consultório, por exemplo, 11h40, né, para eu ter um tempo tranquilo. Ou seja, é uma mudança tão simples na organização, na rotina, mas que, em função do sujeito subestimar, ele não faz. E é o que eu falei, isso gera um sofrimento, isso gera, né, as pessoas ficam
aceleradas. Por quê? Quando a gente pensa nesse estresse, ele não vai impactar só aquela situação específica, só aquele momento, né? Você chega ali já agitado, né? Aquela ideia de que não vou dar conta, isso impacta no seu dia, né? E por isso que é tão importante a gente organizar tudo assim, minimamente a nossa rotina. Então, o horário de acordar, o horário que eu coloco o despertador, pensa bem, eu coloco o despertador para despertar às 5h20 da manhã, porque eu vou à academia todos os dias 5h20 da manhã. Então, eu vou às 5h20 da manhã, para estar em casa às 6h20 da manhã, para dar tempo de eu tomar café, tomar banho, chegar no consultório tranquila, tranquila. Se eu não coloco meu relógio para despertar às 5h20 da manhã e coloco 5h30 da manhã, isso vai atrasar o meu treino, isso vai atrasar, que seja 5 minutinhos da minha chegada no consultório. Isso vai me gerar um estresse. Isso vai me gerar um estresse. Então, assim, organizar a sua rotina, horário de acordar, tomar café, tomar banho, né? No nosso caso aí, iniciei atendimento, horário de almoço, como é que vai ser? O que que eu vou comer? Onde eu vou comer hoje? Né? Porque quando você não define isso, é um tal de, nossa, peraí, vou ter 40 minutinhos para comer, beleza. E agora? Vou em casa? Vai dar tempo? Não vai? Vou comer no consultório? Trouxe alguma coisa? Vou buscar uma comida? Então, assim, quando você organiza, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Como se eu já chego aqui sabendo que hoje é o dia, que eu vou precisar de comer no consultório logo, eu já trouxe alguma coisa, ou né? Eu vou pedir para minha secretária comprar em tempo para na hora do almoço essa comida já estar aqui, né? Ao invés de, nossa, e agora o que que eu vou fazer? Porque isso vai gerando um impacto na vida da gente, que é aquele sentimento, né? Aquela sensação de as coisas não dão certo, eu estou sufocada, eu não consegui comer direito, né? Isso vai gerando um acúmulo ao longo da vida, porque não é só naquele dia específico. Isso vai acumulando, né? Essa sensação de fracasso. A questão que você falou aí, eu acho que muito dos problemas, eu vejo isso dentro de consultório, muito dos problemas das pessoas, muito, não estou dizendo todos, mas eu estou dizendo Uhum. muito dos problemas das pessoas, em geral, tem relação com a organização e planejamento. Sim, Muito, mas muito, muito, muito. mais do que as pessoas imaginam que isso tenha relação. E por que que isso tem relação? Que é isso que você colocou. Aí eu tenho uma coisa que eu preciso fazer, é uma pendência, eu chamo isso de pendência. Lá no Cloud Planner tem lá um lugarzinho onde as pessoas vão colocar as pendências. E coloco as pendências de áreas diferentes. Mas por que que eu chamo de quadrinho de pendências? Né? Nos Estados Unidos eles chamam de to-do list, a lista das coisas a fazer. Eu chamo de pendências porque, para mim, elas são aquelas coisas assim, que ficam ali na sua cabeça consumindo o seu tempo, que é uma coisa que às vezes não tem um prazo determinado, não tem às vezes uma data que você precisa fazer, mas você precisa fazer. Então, é Uhum, uma pendência. É uma pendência. Às uhum, vezes ela não tem um prazo determinado, mas ela está aí, é preciso ser feito, você tem que fazer, mas não uhum. tem um prazo. Então, isso gera um desgaste emocional gigante nas pessoas. E Sim. uma das coisas, né, que eu pus no Code Planner, que eu criei dentro da agenda cognitiva, que eu acho que são as que tem mais páginas, que é aquele diário da mudança de hábitos. Mas o diário da mudança de hábitos, que eu vejo que é mais legal, que os meus pacientes relatam mesmo sobre isso, né, que é bom ele fazer aquilo ali, porque ele aprende a olhar o que funciona e o que não funciona. Uhum, Então, ele aprende a identificar aonde estão as dificuldades. Porque no seu dia a dia, você às vezes vai ali meio naquela coisa, no modelo automático, que você mesmo aham, disse, e você vai meio que sendo engolido pelas coisas que você tem que fazer. Você fez um mau planejamento de distribuição de tempo, tem um monte de coisa, achou que você ia fazer mais coisa. Às vezes até fez um planejamento, fez uma organização, mas você avaliou mal o sim. tempo. Então, você até usou esse planejamento de organização, você fala, Renato, mas eu uso, mas peraí, será que você está fazendo uma avaliação correta disso? Então, o que eu acho legal do Power Planner é que ele tem um espaçozinho lá que é para fazer uma avaliação. Então, você vai colocar lá, né? O meu objetivo hoje é cumprir com as minhas tarefas no meu dia de hoje. Estou dando um exemplo. Então, é meu Aham, compromisso aham, comigo mesmo. Eu chamo de meu compromisso comigo.
que eu chamo de meu compromisso comigo? Uma determinada coisa que eu estou com uma dificuldade de implementar, mas que eu preciso implementar na minha vida. Então, meu compromisso comigo hoje vai ter fazer atividade física, que é uma coisa que eu fui lá na academia e me matriculei, mas eu não estou indo. Ah, então, já que você foi lá na academia, se matriculou, mas não está indo, meu compromisso comigo hoje vai ter fazer atividade física. E vai ter um compromisso comigo hoje, só no dia de hoje? Não, vai ter um compromisso comigo pelo menos nos próximos 2 meses, até isso virar uma rotina e até eu Uhum. internalizar isso de uma forma tal que isso já vai ser muito automático, eu não vou precisar pensar, eu já vou direto para a academia. Então, acabou. Mas, por enquanto, aquilo vai ter um compromisso seu com você mesmo, por um determinado tempo. Então, vamos dizer que eu tenha determinado que eu vou, como meu compromisso hoje, cumprir minhas tarefas no meu dia. E aí eu chego no final do dia e vou fazer o que eu chamo ali de monitoramento. Vou fazer um monitoramento. Eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu não fiz? E vou fazer uma avaliação. Uhum. Eu fiz isso, por que que eu fiz isso? Isso daqui eu não fiz, por que que é que eu não fiz? Então, Porque é quer uma dizer, forma realista, né, Rê, de perceber e sai desse imaginário, né? Sai dessa sim, sensação de, tá, não tá dando certo, tá, mas deixa eu ver o que está acontecendo deixa eu avaliar, e essa né? reavaliação, né? O que que eu preciso mudar para isso? Eu preciso fazer um monitoramento do meu dia. Depois que eu faço esse monitoramento, vejo como eu fiz, o que eu fiz, eu Uhum, vou uhum, entender o que está por trás que atrapalhou. Aí eu vou fazer avaliação. Ou o que está por uhum, trás que ajudou, porque às vezes tem uma coisa que ajuda, tem outra que atrapalha. Você tem que fazer uhum, avaliação do que funciona e do que não funciona. Não é só do uhum. que não funciona, né? Eu faço a avaliação, observo onde está meu equívoco, eu faço uma regulação. Ou seja, amanhã eu já vou estruturar minha rotina de uma forma diferente para Sim. tentar resolver esse problema e tentar minimizar esses problemas. Então, vamos dizer, eu tinha me proposto acordar cedo, não acordei cedo. Por que você não acordou cedo? Ah, porque eu É. desliguei o despertador, porque eu falei eu posso dormir mais. Ah, então, vem cá, mas por que você desligou o despertador que você pode dormir mais? Você podia Sim. dormir mais? Ah, é porque eu pus o despertador para muito tempo antes e eu sabia que eu tinha mais meia hora que eu podia dormir. Ué, então, meu amor, em vez de pôr o despertador para 1 hora e meia antes, foi para 1 hora. Mas Não, e na você hora que falou eu estou despertador é fazendo, assim, né? Usa o despertador para te ajudar, não para atrapalhar, né? Porque essa estratégia que as pessoas usam, eu falo, gente, como é que pode queimar um recurso, né? Pensa bem, eu coloco o despertador, eu tenho que acordar 5h20, mas eu coloco o despertador para despertar 4h50, 5h10. Então, eu estou ensinando o meu cérebro o quê? Que o despertador toca, mas eu não preciso levantar. Na hora que ele entender, aí ele vai parar de me acordar. Tipo, o despertador vai tocar e eu já entendi que não é para eu levantar. Ou seja, um recurso super legal, ele deixa de ser útil, né? Porque você queimou ali o recurso. Quantas pessoas não queimam, né? O tal do despertador. não, mas é isso que eu estou te colocando. Então, eu ponho o despertador para muito tempo antes, aí eu sei que eu posso dormir de novo, eu durmo de novo, acordo. Então, assim, a gente tem que começar a criar recursos que eles vão funcionar. Uhum, Então, né, nessa parte da agenda, ela serve exatamente, né, até interessante, porque mais tarde, depois, era uma coisa que eu já usava, mas eu depois, mais tarde, eu fui aprender que tinha uma explicação científica para isso, para esse modelo que eu já tinha criado, que era uhum, o quê? Que era o ciclo metacognitivo da aprendizagem. O que é o ciclo metacognitivo da aprendizagem? Para você aprender uma coisa, você primeiro precisa planejar, depois você precisa monitorar aquilo que você está planejando, uhum, depois uhum. você vai avaliar aquilo que você planejou e ver se você executou, e depois você vai regular. Ou seja, se você não Sim. planeja, se não deu certo seu planejamento, você vai lá fazer uma regulação para que dar certo, vai criar um planejamento diferente. Então, ele é um ciclo que ele precisa ter assim. Quando eu me deparei com aquilo, eu falei, gente, é o que o Core Planner faz. O Core Planner faz isso por quê? Porque ele está criando nas pessoas um aprendizado, uma forma diferente de fazer. Ao invés de eu chegar e falar, ai, nada dá certo comigo, eu nunca consigo É, fazer certo, ai, eu sou uma droga mesmo, eu planejo as coisas e não cumpro nada. Mas peraí, você é. avaliou o que deu errado? Você avaliou o que você não cumpriu? Você avaliou o que não funcionou? Você criou uma estratégia para funcionar diferente? Quer dizer, você ficou naquele. E é ter esse potencial, né, Rê, assim, de desenvolver uma estratégia e monitorar o resultado.
que é o que você está falando, né? Se o resultado não está bom, eu vou rever. Se o resultado não está bom, vou rever. Agora, a grande questão, né, gente, assim, do episódio de hoje é justamente trazer para vocês a importância da organização, do planejamento. Não tem problema isso dar errado desde que você consiga identificar e mude. O problema é que você está vendo que está dando errado e continua. E não subestimem, né, a rotina no sentido de organiza diariamente horário de acordar, né, o que você vai fazer ali, horário de almoçar, né, horário de desenvolver as tarefas, princípio e fim para cada uma delas, para as coisas fluírem de uma forma mais funcional. Rê, foi ótimo estar com você hoje. Ótimo, obrigada, querida. Foi uma delícia. Eu acho que se as pessoas começarem a entender o planejamento e a organização, não como um fardo, né? Assim, igual você falou da sua paciente lá, tem que fazer tudo perfeito. Não, não tem que fazer tudo perfeito. Às vezes vai dar errado mesmo. Mas elas têm que criar a ideia de que o planejamento vai me ajudar a fazer o máximo que dá. Sim, E ele vai me sim. ajudar a criar novas estratégias para que eu possa modificar. Então, vai me ajudar a criar aprendizado, né? Eu acho que é o ponto importante, né? Obrigada, querida. Grande beijo.